Seja muito bem-vinda, Denise, ao Palco Livre, hoje para falar sobre negócios. Então, deixa eu te apresentar, para quem não conhece a Denise, gente. Denise Tugues Carvalho é uma terapeuta energética, praticante e facilitadora de barras de axis do Rio de Janeiro, né? Ela trabalha há mais de 15 Uhum. anos com experiência de atendimento ao cliente, né? Com RH também, né, Dê? Bastante experiência que você tem. Na E verdade, são 25 anos. 25 anos. Eu estava Como aqui. terapeuta, eu comecei com 25 anos, mas eu comecei com a terapia mesmo, tem mais de 15 anos também. Sim. Desde a sua infância, ela percebeu sua habilidade de se comunicar com diferentes formas de consciência, e é isso exatamente que a gente vai conversar aqui, né? Como será? Como será? A gente conversa com os Sim. nossos negócios? Sim, vocês vão aprender isso hoje aqui com ela. E ela escolheu transformar esse dom em contribuição para várias pessoas. Então, é hoje o que a Dê vai explicar para a gente sobre isso. Sim. Hoje, além dos atendimentos de vivências com ferramentas energéticas, a Denise também atua como mentora em empresas, unindo a sua habilidade intuitiva com as técnicas de consciência para ajudar líderes e negócios a identificarem bloqueios ocultos, ampliarem as suas Uhum. possibilidades e criarem estratégias alinhadas com a energia de prosperidade e o propósito. Também Sim. é Sentido autora e propósito. é a autora do e-book gratuito Conto com Entidades, que a Dê já colocou aqui pra gente no grupo, mas depois da live eu vou colocar novamente para vocês. Uhum. Enfim, essa é a Denise. Sim. Olha só quanta coisa. Seja bem-vinda, Dê, ao nosso palco livre aqui. A Olha, outra muito vez que você obrigada pela veio, oportunidade, mais uma vez, de você estar me convidando para participar, né? sempre uma E, honra. assim, quando a gente descobre, vou falar novamente, o nosso sentido e propósito. Elô? Sim, tô te ouvindo. Tá um pouquinho travando a Elô? sua conexão para Elô? mim. Olha lá. É que ela tá no Tá me hotel, ouvindo? gente. Tô te ouvindo, mas a imagem ficou Sobre o que? travada. Eu- deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo bem, gente, pessoal? Cara, É aqui só tá a Denise super que travou. bom. Voltou. Tá, Faz uma. tá. E Facilita quando a aí, gente está Denise. dentro do nosso sentido e propósito, tudo funciona com total Uhum. facilidade. E assim, é um conjunto de aprendizados que a gente tem ao longo da nossa vida para a gente chegar a conhecer a nossa habilidade. E eu descobri que eu tenho essa habilidade com relação a negócios. E está no meu mapa, eu tenho uma aula, eu tenho uma mentoria, né? O que acontece com a gente, né, é que o que eu percebi ao longo dessa jornada, que a gente às vezes despreza o nosso conhecimento de outras técnicas, assim, o Axis é uma grande contribuição, a terapia multidimensional é uma grande contribuição, o reiki é uma grande contribuição. Então, eu ampliei o meu universo com relação às técnicas para É muito acessar legal. o que eu sou de contribuição no mundo. Lembra daquele tema que a gente quase não escuta, sendo você mudando o mundo? Quando você sabe, percebe e recebe, você transforma o seu universo e a contribuição no universo das outras pessoas, tá? E a minha professora, que é a minha mentora, né, eu sou astróloga. E eu Uhum. desprezei esse conhecimento por muito tempo, porque eu criei o ponto de vista sobre símbolos e arquétipos. Uhum. Só que eu estou falando desse material nessa realidade, Sim, tá? Onde eu tenho a capacidade de acessar tudo que envolve da realidade psíquica e dissonância cognitiva que nos envolve sobre o nosso sentido e propósito além dessa realidade. sim. Então, quando isso caiu como um presente no meu colo para eu perceber sobre o meu saber, E como sabe? você E reintegrou assim, isso na sua vida, Dê? Porque você já tinha essa habilidade fazia exatamente. tempo. Quando que você falou, nossa, eu Sim, tenho isso? eu sempre trabalhei com estratégia, com planejamento, com desenvolvimento de pessoas. Aham. O que que aconteceu na nossa ligação? Você lembra? Eu falei, Elô, a gente tem que fazer um trabalho sobre sentido e propósito para você. Uhum. E o que que foi? Sim, Você total, lembra? gente. Eu tô fazendo esse trabalho com a Estudou Denise, sobre a sua inclusive. comunicação, que é uma Sim. habilidade sua, que você fez assim, ó, puf,
jogou a sua Uhum. habilidade para o mundo e você está colhendo isso daí. É sobre Sim. isso. Mas isso foi a sua escolha Uhum. de perceber o que eu estava falando, se era verdade ou não, e se aquilo fazia um sentido para você. Porque eu não tenho esse poder. Você tem, Sim. tá? E se aquilo fizer um sentido para você, você vai lá, destrói, descria, você faz reiki, você usa a técnica que você quiser sobre você. Por isso a Sim. importância do autoconhecimento. Ponto. Então, eu fui conhecendo todas essas habilidades e em conversa com a minha mentora, na mentoria, ela virou para mim e falou assim: está na hora de uma grande mudança no sentido e propósito da sua vida. Falei, nossa, que interessante. Ela falou assim: você é muito engraçada. Você finge que não sabe as coisas. Ali a gente começou a conversar e falou assim: você fala tanto do Axis, ela para mim, né? Mas ela sabe apertar meus botões. Ela virou para mim e falou assim: você uma vez falou para mim de uma moça chamada Simone Milazas, né? Falei, falei. Você disse para mim que ela tinha 17 empresas, né? Eu falei, é. Ela falou assim: o que que te impede de ter isso também? Olha Ou só, de. gente. Não, e aí ela me deu um chute na Abriu o seu canela, né? mundo. É uma coisa que você já sabia, né, Dê? E que, tipo assim, ela só relembrou. Né? E assim, é muito engraçado como as coisas acontecem, né? Que as empresas que eu trabalho hoje são pessoas que aceitam com maior Uhum. facilidade sobre a percepção. Então, assim, eu consigo pegar o meu talento, o meu sentido e propósito no negócio e observar o que não está funcionando ali. Sim. E aí, o que que acontece? Como não tem barreiras, você vai direto ao ponto da coisa e resolve. Por exemplo, eu acabei de ter uma reunião agora com uma das empresas, me chamaram para um caso de urgência. Denise, está acontecendo isso assim, assim. Aí eu voltei e falei assim: lembra lá no dia tal que eu falei para perceber que tinha que ser assim? Uhum. É o que fazer. Uau. Elas já sabiam qual era o planejamento, porque eu já tinha falado, mas as pessoas fazem escolhas Sim. O Dê, é bem legal isso sobre. que você trouxe da empresa, né? Tipo assim, que você falou, hoje que eu tô conectada ao meu propósito, aparecem pessoas, clientes disponíveis e sem barreiras para acessar esse outro tipo de fazer Sim. negócio. E para quem tem Mas quem várias foi que perdeu a praticantes, barreira? Foram os clientes ou fui eu? foi você? Quem foi que perdeu a barreira? Foi você. Essa. É. Porque é Espera exatamente só um isso que eu ia minutinho que eu tenho uma perguntar. filha. Sim. Peraí. Ah, é mulher de negócio, gente. Denise com seus Sim, não, 17 de verdade. negócios. As minhas filhas, elas falam assim: oi, amada, tá tudo bem? Tá perdida aí, Denise? Denise tá no hotel, gente. Não, ô, amada, tá tudo bem? Fala comigo. Elas ficam assim: fala comigo, mãe. Eu falo com todo mundo, falo com elas. Menos com ela, Então, tadinha. assim, vamos com Eu elas. ia Então perguntar é o assim, vou dar um seguinte, exemplo. só um minutinho. Eu ia perguntar o seguinte, pensa, tem vários facilitadores, vários praticantes aqui que sempre falam assim, Elô, eu tenho Sim. dificuldade, porque aparece sempre pessoas que têm ponto de vista de religião, que não aceitam. Meus clientes estão assim. E eu queria clientes assim que aceitassem, que fossem interessados, que não perguntassem o valor da minha sessão, Duas sabe? coisas. Primeiro é o ponto de vista sobre aquilo, porque isso Uhum. reflete em você aqui do você, não está no outro. Aquilo que Sim. você aponta do outro, tá? Sobre interesse com o cliente, sobre qualidade de atendimento, sobre não ter cliente, sobre fazer cliente, não está nele. Está em Tá, você. tá em você. Então, o primeiro ponto é Simples. limpar isso em Não você. jogue a responsabilidade do que está acontecendo no seu universo no outro. Isso não existe. O que as Uhum, pessoas têm que entender é que o outro não tem esse poder sobre o nosso universo, nós mesmos. uhum. Aí as pessoas se vitimizam, colocando a responsabilidade no outro. Para! Vai direto ao ponto. O que que eu não estou fazendo para melhorar o meu negócio? Beleza, não tem o certo, o errado, o bom, o mal. É só um ponto de vista que a gente tem que trocar, Certo. percebe? Pode botar ouro em pó. Meu ponto de vista não funcionar, se tiver alguma coisa que não está funcionando em mim, oi, Não vai adiantar. hello, você sumiu. Não, eu tô aqui. Oi. Tá me É, vendo? tá, você sumiu, ficou preta. O que que não vai adiantar? Quem você? Sumiu de novo. Hello? Opa, vocês não Hello, estão você me está vendo, gente? Deixa eu compartilhando só ver algo aqui. no computador. Não, tu compartilhou Deixa eu algum áudio. voltar. Não, não, é que entrou um microfone aberto. E agora você tá me vendo?
Estou Não? te vendo. Tá. Então, o que que é sobre isso, né? A gente realmente ir para a pergunta, mas Tá. não é para escutar aquilo que a gente quer, né? É aí que tá, né? Como é que está o seu ouvido? Como é que está a sua percepção? Uhum. Vou te dar um exemplo. A Karen, todo mundo já conhece, porque eu super falo da minha amiga, eu peguei a consultoria da empresa dela. Eu faço a Uhum. terapia organizacional, já não é a primeira vez, né? E agora eu fui da empresa, visitar a empresa. Tá. Primeiro que a gente já entra fazendo os processos de entidade. Quem não fez a classe de entidades é o conselho que faça, porque isso faz total diferença no nosso universo para negócio. Ponto. Porque a empresa ou meu negócio é uma entidade. É uma entidade. Beleza. Uhum. Fui para a empresa. Já fui rodando processos, vendo situações. Quando entrei na empresa, ela falou assim: tá livre, faz o que você quiser. Uau. Não vou andar com você, vou para minhas reuniões. A Carta branca empresa para é você. para você, eu chamo de diagnóstico. Ou seja, eu estou livre com a energia e com permissão de todos ali para realmente fazer o trabalho, tá? Entrei na empresa. Primeira coisa, as máquinas do fundo começaram a me puxar para lá, energeticamente. E eu fui. Foi um pouco tenso o que eu escutei que elas me falaram, que estava As acontecendo. máquinas. Guardei a informação para mim, Uhum. fui em todos os setores. Chegou um outro setor só de mulheres, que eu escutei outra informação pesada. Guardei a informação internamente, sabendo que tinha duas situações na empresa que eu teria que tratar, mas eu tinha que saber onde estava isso, aonde isso está acontecendo. E aí comecei as entrevistas individuais. Para você realmente. E daí e bateu certinho com o que você tava, que você tinha escutado. A Karen, ela já me conhece, porque a gente já fez vários trabalhos juntos em outras empresas dela. E aí o negócio está feito. Mas Uau. assim, aí você pega a energia, você conversa com a pessoa, aí eu já tenho um ponto de lá de dentro que vai trabalhar processos comigo lá. A pessoa vai rodar o que tem que rodar, vai limpar o que tem que rodar, Limpa limpar, tudo. Uau, vai que trabalho. trabalhar e Olha só que botar mãos trabalho próprias diferente. intencionalmente para fazer o seu trabalho. Sim. E eu queria fazer uma pergunta, porque tem muita gente nova aqui que pode ser o que que ela tá falando, o que que a Elo e a Denise tá Sim, falando. Mas assim, ó, muita gente ainda vê o negócio só como uma estrutura material, física, né? Tipo a máquina, o sim. setor, o funcionário. Como é Isso é a que, maior mentira como do é, universo, que você exato. conta para você. Como é isso de enxergar o negócio como uma entidade viva? O que muda quando a gente começa a perceber e se comunicar com essa energia? Que é exatamente isso que você estava falando, mas eu queria que você desse uma explicação para o pessoal que não conhece, né? Ah, o que que é isso, O que eu falo para entidade? mim, para Uhum, vocês. Vamos falar um pouco de sentido e propósito, para vocês saberem como é que a coisa se desenhou no meu universo e como pode se resolver no seu universo, tá? Às vezes a gente não consegue entrar numa condição de percepção, de começar a se soltar e saber que a gente é isso, tá. sabe? Na condição de perceber, ser, saber perceber e receber. Ponto. É aquilo que eu falei, que desde os 5 anos de idade eu converso com entidades, a minha vida inteira eu tive esse trabalho até que eu cheguei no mapa. Uhum. Que para mim era assim, eu jogava aquela informação fora. Eu pegava o que eu tinha de percepção. Valioso. Para você, a minha sabotagem era tão grande que eu fiz um trabalho que ainda estou fazendo com 3 pessoas. Lembra que eu falei do Kiron, que é o caçador ferido no mapa, que é a Uhum. nossa maior dor? Sim. Eu simplesmente tive que tratar 3 pessoas seguidas com essa mesma característica para eu entender o que funcionava comigo. Nossa. Existem dons e existem habilidades que cada um com a sua. Mas quem tem essa especialidade aqui, que é o que eu tenho no mapa, que é o Quirón em peixes, ele tem uma característica de curador, que é uma característica mais acentuada. Eu não lembro Vamos, se eu vamos tenho, falar de D. como falou, o seu Quirón é o da comunicação, lembra? Ah, é. Foi o que a gente trabalhou, aquilo que você Sim. acreditou, que, que, na verdade hoje você
entra na comunicação com maior facilidade. A gente teve um Sim. exemplo disso comigo, Aham. beleza? Sem palavras, mas você sacou. E o que que acontece aqui? A potência ela é maior para isso. E tá tudo bem. É a mesma coisa que a sua potência para comunicação é maior, tá? E principalmente com corpos. Você já sacou isso. Tanto Sim. é que você tem processo corporal com muita facilidade, beleza? Sim. E o que que acontecia? Eu nunca tinha ouvido isso dessa maneira. Eu falei, caramba, saquei por que que isso acontece. Porque eu realmente entro, eu tenho a capacidade de olhar para aquilo que é acessar o que pode ser a cura. Essa cura do negócio, né? Ponto. Isso no negócio, Entendi. tá? Daí você sacou Só a sua isso. mega habilidade de comunicação. E você sabe que quando eu fiz o curso de entidades, o meu também foi Hum, muito pro negócio. Não sei se foi por conta da minha experiência, né? Tipo, comercial durante 17 anos. E aí, não, você tem essa quando habilidade falou, comercial. Você é, tem essa habilidade comercial. quando falou assim, olha, você pode se comunicar com o seu negócio, eu fui desenvolvendo isso e comunicando, e daí isso foi ficando mais A gente pode se comunicar com fácil. tudo, gente. Com Agora tudo. tem com coisa que a gente gosta de se comunicar mais. Sim, É por isso. E o que que acontece? Aí junta uma informação. Cura é uma potência. Negócio é outra. Junta, deu match. entendi. Percebe? É a minha especialidade. Que eu custei aceitar. Eu tive tudo para desistir disso. Até que Nossa. essa semana eu me conectei com as entidades de madrugada. Não, de madrugada não, de noite. E perguntei: o que traz para mim informação que eu não estou sacando? Uhum. Ela fez bolinha com pontinho. Ou Estão se seja, comunicando. aí o que que acontece? A Karen começou da história do nosso trabalho. Meu primeiro atendimento com ela foi conversar com ela para ela fazer um fundamento que ela fez o primeiro, ela ficou com uma barreira incrível de fazer o segundo, Tá. né? Eu falei, beleza, não trabalho convencendo ninguém a nada. Ou você é, ou você não é. Eu sei das experiências que eu vivi dentro das classes e sei o benefício que isso traz. É isso que acontece comigo. Você quer saber? Eu conto. O meu trabalho é esse. Ela Uhum. olhou para mim assim. Eu olhei para ela e falei assim: te explica uma coisa. Você está com um problema numa empresa sua. Isso deve ter uns 4 anos. A pessoa que está com barreira, né? Não sei. Eu falei assim: não, eu vou dizer. Teve uma mulher grávida que ela perdeu um bebê e esse bebê está dentro da sua empresa dizendo que não, que você matou. Uau. Ela olhou para mim e falou assim: por acaso alguma funcionária sua perdeu algum bebê lá dentro? Ela teve uma funcionária, um casal, que essa pessoa com 9 meses passou do tempo de nascer. Ela falou assim: olha só, tem alguma coisa errada com esse nascimento. Você pode ir no hospital ver isso? A criança estava morta. Nossa, algum estresse, não sei lá, né? Enfim, vem ao caso, Não, mas. às vezes os médicos passa do tempo, não, vem semana que vem, vem na Uhum, outra semana. A pessoa já está com 43 semanas e o bebê ainda está lá dentro. Foi nesse entendi. nível. Só que a entidade que estava naquela criança acusava, de repente, a mãe, a empresa, de não ter atenção com ela. A Entendi. culpada é a empresa. O que que nós E tava aquela fizemos? culpa na empresa, né? Aquilo tava Conversei com essa ali. entidade, mostrei que não foi essa a intenção e parará, facilitei, como é o Sim. atendimento do PTTE, e essa empresa mudou. Faturando X, foi faturar 10X a mais. Sanadê, uma comunicação. Acontecendo hoje. Aí, a Karen, depois disso, falou assim: vem me atender. Nisso, ela começou a pagar atendimento para os funcionários. Uns ficaram, outros foram. A empresa pagando. O meu trabalho agora é terapia organizacional paga por empresas. Eu vou entrar no projeto social agora que a empresa vai ser atendida, Que e legal. a empresa com 200 funcionários vai ser atendida. Terapia organizacional. Gente, que incrível. Eu faço isso, né?
um a um na minha sessão de negócios, mas imagina atender em larga escala aí, como você, numa grandes empresas. Aí a Uau. gente, a gente já tem, aí a gente tem projeto com líderes, a gente tem Uhum, projeto, sabe? Porque é isso. sim, Agora, você sentar e olhar para aquele funcionário, para aquele grupo e tratar o inconsciente coletivo que tem ali. que legal, É Dê. muito, sabe? É um E dá muito grupo. resultado, porque assim, é isso. Eu vi assim, né, trabalhando no banco, eu percebia que a Uhum. equipe, ela tinha a cara do líder, né? Geralmente é assim, né? Fica com aquele rótulo, com aquele inconsciente coletivo. E a equipe que eu tinha, ela tinha a minha cara, né? Ela falava como pode melhorar, ela usava as ferramentas, ela usava o PodPoc, ela usava o número 5 quando a impressora parava, sabe? Então era outra vibe, né? Você E fica com a percebe? cara do dono, né? Não tem E como. essa é a diferença. E quando a Uhum. gente vai para o sentido e propósito, por que que eu falo no mapa? Porque a gente tem crenças, a gente tem implantes distratores, a gente tem desafios que se tornam habilidades, a gente olha para habilidades com muito mais possibilidades, tá? Eu hoje Sim, tenho fila de espera para mapa. Simples. Por quê? Porque faz total sentido para as pessoas mudar aquela realidade, aquela dissonância cognitiva que ela conta na. Vamos lá, a gente fala sobre aquela realidade psíquica e como a dissonância cognitiva, certo? sim. Que tem dentro do mapa, minha querida. É uma mentira que você conta para você sobre papai, mamãe e E é sobre muito diferente o seu desafios. trabalho, né, Dê? Porque, tipo assim, você fala, escuta seu mapa, vê isso agora, destrói e descria, né? Então, já assim, todas as Claro! habilidades, Gente, né, é um pra gente não atalho. comprar aquilo. Acorda! É um atalho para você descobrir. Na vez de você ficar lá numa terapia, eu não quero ninguém na minha terapia por 10 anos, não. Uhum, Desculpa, a minha terapia é 5 sessões e pedala. Anda, muda a sua realidade. É sobre isso. Aí uhum, se responsabiliza por você. Para de jogar aquilo que você não faz nas costas do outro. Não seja criança do zodíaco, minha querida. Para mim não funciona. Simples, muito simples. sim. Por exemplo, pega um grande líder, olho para ele e falo assim, gente, a criança do zodíaco, o que eu vou fazer com essa criatura? Não vou pedir para ele fazer uma gestão de pessoas, porque ele nunca vai fazer. Agora, vou pegar ele e botar para criar. Aí ele vai despontar, porque ele é altamente criativo. Sim, Mas vai querer fazer gestão de pessoas, desculpa, tu vai fundar uma empresa. sim. Porque você não tem essa habilidade. Aí, o que que acontece? As pessoas vão lá para o Access, todo mundo acha que tem que ser terapeuta. Para! O Access não fala sobre ser terapeuta. O Access fala sobre habilidade. Qual é a sua habilidade? Aí vai todo mundo ser terapeuta, não funciona, não traz cliente. Desculpa, seu negócio não é Tá no... esse. Sim. Ligado ao propósito. Por isso que não tem que excluir nada, gente. Tipo assim, eu por muito tempo eu excluí as minhas habilidades, e faz pouco tempo, tá? Que eu tô incluindo isso. Por isso que eu É, Lô. criei, não é? Eu criei Eu esse sei bem. palco livre, porque o palco livre é um espaço para eu trazer qualquer assunto. Não é só o Access. Aqui vai ser Mas convidado você para estar lembra aqui. o que nós conversamos que Sim. você seria uma excelente crítica? Não, Uhum. só que a gente não trabalha dessa forma. Mas quem é crítico, ele se comunica, tá? Ele faz uma. Mas como, e se fosse uma coisa sobre como pode melhorar É. para você apresentar a habilidade das pessoas no seu palco? Percebe que Sim, é totalmente diferente a visão disso? muito. E também a Mas gente não exclui, né? A gente vai incluindo. mas, mas você lembra que você tinha que trabalhar com a comunicação como você está fazendo agora? Sim. Que eu Por tava, quê? tava excluindo, né? A minha comunicação. Isso é sua habilidade, que você sempre acreditou que não era. Uhum. Para você era um desafio. Eu falo, as pessoas não me entendem quando é criança, né? Assim, Sim. nossa, mas eu falei banana, a pessoa entendeu abacaxi. Mas, porque você tem uma falsa impressão, eu vou falar um pouquinho disso para o pessoal Sim. entender, de que a comunicação não existe, não é isso. É porque a sua percepção, além dessa realidade, é uma comunicação com a pessoa e com o corpo dela que ela nem sabe. E aí, E aí? tá a confusão feita. Um vê banana, outro abacaxi. Só Sim. que quando você aprende que aquele ainda não tem consciência sobre aquilo,
você arruma outra linguagem, você faz outro tipo de treinamento, você vai falar de outra forma sobre o negócio, sacou? Saquei. E na empresa Tem que dele, ter tipo, gentileza e generosidade. E é uhum, de verdade, porque se não for, não vai funcionar. sim. E eu Sobre via isso. muito isso na Falo liderança, né? muito, né? Tinha líderes que não, E o não povo, você tinham perguntava para mim. paciência, sabe? Não tinham paciência realmente. Eu sempre fui aquela líder que realmente sentava do lado, desenvolvia, explicava, estava junto, a pessoa sentiu junto, sabe? Vamos lá, você não sabe vender? Eu vou te Por quê? ensinar. Porque você Você tinha faz assim, assim, paciência com assim. a comunicação, com a pessoa, Sim. para saber como é que a pessoa não funciona. Aham, É sobre isso. Sempre foi uma habilidade sua, sim. né? Então, o que que aconteceu? O que que acontece? Às vezes, as pessoas têm que se olhar, às vezes, de uma forma diferente, sabe? Quando você entra no universo sabendo que você sabe mais que os outros, isso acaba. Agora, se você tem a generosidade de espírito, a contribuição e a bondade de olhar para o processo com as pessoas, né, como você pode realmente melhorar, aí modifica. Porque você vai começar a receber a Tô, contribuição. além da Aí forma e começa a aparecer estrutura, empresas que acreditam, sim. Não, sim. Aí o que que acontece? Vem aquilo que está congruente com você dentro daquela habilidade para receber isso de você. sim. Simples, E nesse diagnóstico você começa a pegar, né? você Então, falou que você assim, eu não conversa vou um te a um, né, Dê? Você conversa um a um com os funcionários e começa a identificar as falhas operacionais, o que não funciona no dia a dia deles. E isso, os empresários, o dono da empresa é aberto para perceber o que não está funcionando no negócio dele? Como que é isso? Normalmente, por exemplo, esse empresário de hoje, eu vou fazer um trabalho maior e com uma profissional de constelação familiar comigo, porque ele repete padrões por conta do relacionamento dele com o pai. Você tem também, muito na empresa, né? Inconscientemente, ele quer salvar a história do pai, então ele traz homens com a história do pai para dentro da empresa dele. Repetindo o processo. Mimetização para cura. Ele quer curar aquela situação inconscientemente. Identificando isso, você pode até Porque atender ele ele com cria. mimetização, né? Inclusive, né? Olha que fantástico. Junto com as suas Sim, sim, habilidades, o né? processo foi para ele. Na verdade, o processo é para ele e para o Aham. negócio dele. Aí que você começa a forçar tudo que está em volta, desculpa, mas eu Nossa, escuto também. Então, eu estou falando, aí vem um fala, vem outro fala, de cada um, sim. entendeu? E aí essa Aí eu comunicação. encontro uma criatura no meio do Sim. atendimento que é kardecista. Aí eu começo a conversar com ele sobre a entidade. Aí eu falo assim, Uhum. mas você não acha que aqui de vez em quando tem uma limpeza de energia aqui? Eu acho. E aí falei com ele, você topa fazer comigo isso aqui quando eu não estiver? Olha, você Topo. ensina então, você desenvolve, a pessoa tá ali Na para verdade, a habilidade dessa pessoa, da habilidade dessa pessoa na empresa, além do cargo que ele tem, é de fazer a limpeza ali, rodar. Que legal, Dê. Aí Você eu falei, trabalha incrível. sabia que você pode receber, sabia que você pode receber por isso? É? Eu falei, é. Universo, eu aceito e recebo toda a contribuição que eu sou. Uhum. E de brinde, ele fez 5 atendimentos comigo no mapa, Que legal. Muito bacana. para ele cuidar dele. Sim. Você percebe a contribuição? Eu entrei na empresa, a empresa falou assim para mim, Elô, eu quero ser grande. Linda a empresa. Ela é impecável de organização do início ao fim. Eu falei, meu Deus, mas que empresa linda. Eu já cheguei achando a empresa linda. Eu Uhum. imaginava uma coisa, uma produção totalmente diferente. Quando eu vi a força da empresa, ela falou assim: sou eu não, é ele. Vai com ele. Era o dono. Assim comigo. Ela falou: vem cá, vai lá no fundo. Eu falei, gente, o que que eu tenho que fazer lá no fundo? E eu fui, achando que eu estava sem dar uma palavra sobre o TTTE, mas fazendo todos os processos no caminho inteiro. Consciente, presente, Percebe né? que é além? Sim. E como que o pessoal Exatamente. começa a despertar isso, essa comunicação com o negócio? Eu vejo assim, tem várias pessoas que estão aqui que já passaram pela sessão de negócio comigo. Eu já ensinei, né, como se comunicar, como fazer reunião com seus negócios. Mas e aí, a pessoa não Sentido e passou? propósito. Como que eu Sentido e começo? propósito.
Se a pessoa tiver sobre sentido, se não tiver ciente do seu sentido e propósito, demora mais. Porque Hum, lá, você está falando de laranja, elas estão olhando para a banana. entendi. É sobre o autoconhecimento. Sabe aquela coisa que a gente gosta de brincar quando é criança? Eu gostava de brincar sobre administração, eu não sabia. Eu adorava trabalhar com negócio desde criança. Boneca? Eu? Que boneca? Uhum. Você A fingia que você minha era vida inteira secretária. eu trabalhei com empresa familiar. Eu não tenho uma história de uma empresa que não tenha sido familiar. Percebe? Então, assim, é muito. Quando você aceita aquilo que você é, aceita a sua potência agora. Você Sim, pode ter um norte quando você fala sobre sentido e propósito. Você tem que ser responsável por desconstruir e descriar tudo aquilo que é implante de extrator, que é onde você. Desculpa, tá? Eu comecei a conversar. Uma moça hoje lá da cidade que eu estava de Sorriso, ela me procurou. Ela falou assim: eu não estou conseguindo trabalhar. Aí me contou a história dela toda. Aí começa, porque meu pai, minha mãe, meu vizinho, papagaio, periquito. Eu falei, ó, enquanto você procurar fora uma desculpa para acessar o que a gente tem que organizar dentro, não vai funcionar com nenhum terapeuta, nem comigo. É sobre sim. assumir a responsabilidade do que você está fazendo na sua criação e mudar. Então, é sobre E essa isso. Não questão do eu não penso. propósito é bem legal, porque você teve uma pessoa que passou recentemente com uma sessão comigo e realmente ela percebeu que o sentido e Hum, propósito dela era outra coisa do que ela estava fazendo. E aí, ela sim, que vendia super dentro do negócio dela, de repente teve uma pausa, uma paralisação das vendas, porque não estava alinhado, porque os outros negócios queriam começar a aparecer, sabe? Começar a desenvolver. sim, E às vezes sim. acontece isso de um negócio querer. Ah, essa. Sim, é você, Ari. Daqui a Na, pouco, na, se você na quiser falar. verdade, eu acho que é reconhecimento de mais habilidades. Tá, Sabe? Às vezes, quando a gente está envolvida com um processo só, chega um determinado momento que, igual o universo, né? sim, Ele para de crescer. Então, que possibilidades você tem além dessa que você já tem como habilidade para criar? Porque não é uma só. Imagina se fosse, eu tenho habilidade com negócio e tenho habilidade com entidade. Estou dando exemplo. Tenho sim. habilidade com astrologia. Minha professora de astrologia me chamou um dia e falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. Para de achar que tu é uma astróloga normal, convencional, porque não é. Você vai olhar coisas dentro do mapa, porque eu posso ter 200 anos de habilidade com o mapa e não vou olhar, não vou ver, porque Você tem aquilo ali, outra você viu o mapa, habilidade, né? Uhum. você não viu o mapa com muita idade? Eu falei, vejo. Então você conversa, tu conversa com Plutão, tu conversa com Vênus, tu conversa com Júpiter, e começa a conversar com o povo ali, como tá conversando com um amigo. Eu falei, é verdade. Aí, às vezes, eu olho para o mapa, aquela linha ressalta. Aí eu, tem alguma Se questão aqui. comunica com você, né, o tempo todo, né? O negócio é Sim. uma Aí eu entidade. olho aquela linha, aquilo fica pulsando, aquilo pisca na minha vista, Uhum. tá? Eu hoje, quando comecei a rodar o processo de demônios no ambiente, a luz começou a piscar, piscar. O que é isso para a gente no TTT? Tem entidade naquele ambiente. Então, pô, e era uma comunicação, Sim. teve uma facilitação. Por isso que eu digo, desculpa, para mim, o universo sem o TTT ampliou assim a minha capacidade de perceber A minha absurdamente. também. Total. Eu já Não tem tinha como, isso, gente, explodiu, vou assim. contar um segredo. Tio Gary canalizou barras. Preciso falar mais alguma coisa? Sabe? Perceber de outras entidades. Dimensões, outras entidades, né? Sim. Ah, eu não tenho essa habilidade. Mentira. Dissonância cognitiva que você está contando para você. Sim. Percebe? Odeio, você acha que o negócio, ele sim, vamos supor, a pessoa tem vários negócios, né? Ela, que nem essa aluna minha que fez a sessão, descobriu que tem vários negócios e de repente aquele negócio paralisa. Pode significar que ele queira fazer outra coisa e continuar ali como uma entidade, uma consciência e dar uma pausa naquilo para ele perceber o que ele gostaria de fazer?
dentro de vários negócios que ela tem? Ela sobre o negócio, ou ela sobre o negócio, É, é, por que que tem que eliminar uma possibilidade? Eu não, só não saquei. Por sim. que que ela tem que deixar de fazer uma coisa para fazer outra? Mas assim, o que ela tá fazendo não tá funcionando. Então, assim, dentro daquele negócio, ela não tá tendo prazer, não tá alinhado ao propósito dela. A pergunta é: Ela está aquele negócio trabalhando pouco, continua fazendo existindo? pouco. Ela tem que juntar mais coisas no universo dela para ela ser feliz. Uhum. Lembra que o humanoide faz mais de 10 coisas ao mesmo tempo? Sim, tem que ter no E outra mínimo 20 coisa, negócios. o amadurecimento profissional, né? Já estou falando como RH. Tá. Você não pode paralisar, você não pode ser linear naquela capacidade de ficar numa coisa só. Se você ficar numa coisa, a tendência é você paralisar. Você ensina, você passa seus conhecimentos, percebe? Para criar mais para o negócio. Ela tá Mas nisso. se Ela já tá como mentora. Mas ela tá um como? mentora. Sim. Só que tem um negócio que não quer mais fazer, né, determinado produto, entendeu? E E aí, daí? Faz outro. E a outro. Qual produto é, que será uma contribuição agora? sim. Ela falou que a hora Tá? que ela E assim, largou, deu uma liberdade que assim que o universo dela expandiu assim, que ela tava pegada. perguntas sobre leveza. Vamos lá. Eu já trabalhei como gestora de call center e cobrança. Eu já trabalhei. O formato meu de RH dentro de empresa não funciona mais do que eu trabalhei antigamente. Sim, Era formação de equipes. Mas isso não impede que eu dê um treinamento sobre negócio, sim. sobre Que tem venda. a habilidade sua tá ali, né? O conhecimento seu não acaba, né? Tá ali com você. Exatamente. É tipo assim, é Tá ali, igual mas eu, tipo, excluí o banco, tipo assim, fez parte do meu universo durante 17 anos. Então eu levo essa mochila, né? Tipo, levo esse sim, é conhecimento. uma capacidade cognitiva. Aham, Que você das informações que também não vem de agora, né? sim. O simples. Ela agradeceu aqui a contribuição, porque ela realmente falou hoje sobre isso. Eu falei, entra aqui na live, que a Denise vai falar exatamente sobre isso. E outra E coisa, né? Assim, a gente resiste e reage muito ao nosso saber, muito, né? Porque assim, imagina se você não tem a capacidade de mudar e de crescer e de criar diferente, sim. entendeu? E E foi assim, interessante de que a gente reconheceu que um negócio dela gostaria de fazer palestras, era um negócio de palestras. Na mesma semana que a gente fez a sessão e reconheceu que existia, que ele existia, ela foi convidada para fazer uma palestra, tipo espontânea, é sobre, tipo no outro é sobre dia, isso. sabe? É. É sobre isso. Eu vim fazendo esse trabalho com uma pessoa de atendimento por 2 anos. Por Uhum. 2 anos de atendimento comigo, até que nós chegamos à condição do pai dela. Ela falou assim: Você pode atender meu pai? Posso, tá? E aí eu comecei o trabalho com ele por 9 meses. E aí chegou uma hora que ele falou assim: Eu tenho que fazer isso na minha empresa, onde nasceu o negócio consciente, Que que é, interessante, que é né? lá. E já estava disponível para você e, tipo, você só, uau, existe uma habilidade Sim, aqui que eu não estou nada, tá? reconhecendo. Assim, mas eu falei uma palavra-chave para ele, né? E o que que aconteceu? Eu não consegui ler tudo. Ele teve total vulnerabilidade em acessar aquilo que ele podia melhorar nele. Uhum. E quando ele fez isso, o negócio dele começou a crescer de novo. Não é sobre o outro. Qual é a Não era. potência, qual que é a habilidade que vocês estão excluindo, que se vocês incluíssem, criaria mais dinheiro, mais diversão, Sim. mais Primeira propósito, coisa né? que tem um sinal nisso aí que eu posso deixar para todo mundo aqui como Uhum. experiência. Existe um padrão que se repete. Simples. Você cresce e de repente você volta no padrão. Você cresce e de repente você volta no Nossa, padrão. não ultrapassa, Dê? Ultrapassa. Mas sabe quando resolve? Quando você olha verdadeiramente para você. Porque a solução está dentro de você, não no outro, nem ninguém, em nada. Está em você. Tipo aquela Olha que pessoa assim, massa. ai, que nenhum funcionário dá certo para ela, né? Ninguém para, ninguém não Sim. sei o quê. O que que é? Falar do funcionário, aquela pessoa que não para emprego.
Também. E se essa pessoa tivesse uma possibilidade de ser empreendedora e não tá no perfil dela, tá Tá dentro de empresa? reconhecendo. Uhum. Sim, é diferente de você ter a capacidade de mudar o negócio, a sua capacidade de acordo com as fases da sua vida. Eu vou repetir, Ana Beatriz Barbosa e Silva falou uma coisa muito interessante sobre as pessoas chegam, eu vou fazer 60 anos, e elas começavam a uma vida sem muito sentido, de alegria, de criação, por conta da idade. Ela fala que isso é uma tremenda besteira, que é Tira, né? você se reinventar como profissional, como aquilo que te traz alegria e prazer, Uhum. sabe? Simples. Você Sim, imagina ter fila de atendimento. Hoje eu tenho fila de atendimento dentro do sentido e do propósito no mapa. Hoje eu estou crescente em empresas com o meu trabalho. Na minha cidade, deles estarem vendo o movimento de fora, eu já tenho 3 empresas me esperando para fazer sim. o trabalho. Isso é muito legal. E eu lembro assim, quando eu estava no banco, a avaliação que a gente fazia a cada 6 meses do colaborador, avaliação de desempenho, né? Ela era pautada em crítico, dentro do esperado Hum, e acima do esperado. E isso era um rótulo que as pessoas carregavam e era tão pesado, sabe? Porque assim, a pessoa não é nossa, crítica. Olha que pesado. hum, A pessoa não é crítica. A pessoa, sei lá, por nossa. alguma coisa que aconteceu, que pode ter sido ela ficou sozinha na agência, não tinha ninguém para ajudar, não sei. Ela ficou doente. E aí ela levava Eu não aquele pergunto retito, sobre o. entendeu? E aí eu falava, não, Não ó, você pergunto. foi avaliada dentro de uma instituição que tem essas regras que te colocou nisso, mas você não é crítico. Você não é isso. Não, só a maneira de formular a pergunta. Quer ver que eu vou, como é que eu faço no meu atendimento organizacional? O que você tem de habilidade para contribuir com a empresa? Isso. O que que você percebe que pode melhorar que outras pessoas não estão percebendo? Então, Eu estou pedindo para ela e dizer o que como que. ultrapassar essas bases, né? Toda essa estrutura que grandes corporações têm, né, Dê? Porque se eu tô falando tipo assim, eu Olha, trabalhei no maior banco da América Latina e tinha, né, essa ah, estrutura. tá. Saiu uma lei sobre, eu até gravei um vídeo sobre isso, a responsabilidade das empresas, olha só o peso, a responsabilidade das empresas sobre a saúde mental dos funcionários. Eu olhei sobre isso, eu concordo que as empresas possam usar isso como um projeto social, que vai ser benefício para ela também, sobre a terapia organizacional. Ponto. Mas tem uma coisa, minha querida, se você não tem habilidade para fazer isso, nem se meta nesse negócio, porque é um trabalho de ouvir. Mexe, né? Se você não tem mais de ouvir, tá, para perceber, nem vai. Se você quer Não falar adianta. mais do que vai ouvir, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, as pessoas têm que perceber sobre isso também, E as né? pessoas contam tudo E, pra você, né? Eu imagino, né? assim, a gente tem uma ferramenta do Access que ela faz isso. Verdade? Isso é verdade? Que mentira existe aí? Sim. E solta, tá? E Então, se aí, você faz essa pergunta para tudo, não adianta. As pessoas se falam a verdade sobre aquilo ali, isso é tá? um E trabalho muito então, bonito. muito bonito, tá? Então, assim, você fazer esse trabalho, né, requer, assim, as pessoas elas são muito maltratadas por elas mesmas com relação às suas capacidades, tá? Então, quando você faz um convite verdadeiro para que a pessoa se olhe, para ela ver como ela é linda, chega de tanto defeito, de tanto erro, sabe? O que as pessoas têm de mais bonito realmente? O que que eu me conecto, né? Com esse tipo de coisa assim, que eu possa trazer alegria. Que se não tiver alegria, eu não fico, mesmo, E várias pessoas que seja qualquer passaram lá coisa. também entenderam que, de repente, o propósito dela não era ser CLT e ficar na empresa, que o propósito dela era empreender, ir para outro lugar, não estar feliz ali. Exatamente.
Uhum. Isso não significa, é sobre o seu talento, né? É sobre É, aquela coisa que você tem habilidade. Às vezes você vai fazer, vai ser uma pessoa que vai, por exemplo, é muito engraçado quando você passa pelas pessoas e percebe que elas estão alegres, elas têm paz, aquilo está funcionando para ela. Não sim, importa o que ela está fazendo ali, não é sobre o dinheiro. Eu sim. conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas isso não significa que elas sejam felizes verdadeiramente. Uhum. É um estado, é assim, a paz é uma questão de paz, sabe? Onde existe um silêncio interior. É sobre esse silêncio na sua alma, no seu coração. Não tem uma balbúrdia de pensamentos, sentimentos, emoções. Quando tem, a gente entra em interessante ponto de vista. A gente roda um processo de limpeza de entidades, a gente roda um processo. Mas isso é um trabalho de todos os dias. As pessoas querem trabalhar pouco e ter um resultado excelente. Sim. Não é sobre desgaste de profissional, não é nada disso. Consciência, É né? Tá consciente do sobre, seu negócio, né? sobre você, Uhum. sabe? As pessoas acordam com a mão no celular, às vezes, né, de acordar com a mão no processo corporal. É verdade. Eu duvido que as pessoas coloquem as barras para correr antes de dormir. Você não está sendo. Não tem outra forma. Porque se você faz e é, o seu resultado vem, Uhum. Vem mesmo? né? Então, é É olhar muita dessa dedicação. forma. Às vezes a gente vê assim, nossa, sei lá, aquele facilitador tá com a classe cheia, aquele não sei o quê, mas assim, não vê qual que é o trabalho por trás disso, né? O que que está sendo desenvolvido para que a pessoa. Sim, Qual que é a eu acho que não é dedicação só sobre CF, é sobre você na sua vida, na na sua vida mesmo, o existência, suas resultado, a escolhas, lucratividade. sobre outra realidade. Sim, Não é no outro, não é no outro, sabe? E assim, uma coisa que a gente tem que aprender também muitas vezes a gente se coloca no papel de salvador ou de culpado daquilo, e não é sobre você. A gente não tem o poder de mudar a escolha do outro. A sim. gente só pode fazer com relação ao nosso universo, Dê, você pode sabe? trazer uma consciência sobre paralisação? Tipo assim, eu tenho um negócio, eu tenho um comércio, eu tenho qualquer coisa e de repente para. Não entra mais ninguém, o negócio que funcionava parou, estagnou. 5 elementos. Algum, algum dos 5 elementos não está funcionando. Eles representam uma orquestra, uma sinfonia de possibilidades. Se Uhum, você não entra, se você não tem confiança, permissão, vulnerabilidade, honra e gratidão, as pessoas não sabem como o interessante sim. ponto de vista funciona. Uhum, Muitas pessoas vão olhar para você e vão falar sobre o interessante ponto de vista como paralisação, mas a paralisação é delas, não sua. Você está sim. interessante ponto de vista, só isso. Sim, é porque eu recebo bastante essa pergunta, sabe, Elô? Eu que atendia bastante do nada, né? Nunca do nada. Tipo, parou, não entra mais cliente, o que que Pergunta tá é: você acontecendo? confia naquilo que você está escolhendo? Uhum. De verdade? Você Pergunta aí pra entra em vocês, hein? permissão? Você entra em permissão verdadeiramente com você quando você, por acaso, fez alguma coisa que criou um débito emocional, que cria Sim, dívida? sim, Isso é um fato. Acontece. sim, Aí você vai para a condição, vamos lá, confiança, permissão, vulnerabilidade. Você está em vulnerabilidade, você está recebendo julgamento. E quando dói um pouco, você entra em interessante ponto de vista. uhum, Porque o interessante ponto de vista, ele acalma seu coração, que é 5.000 hertz de potência de vibração. Não é aqui, ó. É aqui que gera isso. Quem estuda um pouco sobre a física quântica sabe sobre essa condição cardíaca, tá? Do chakra coronário. Aí a gente sim, está falando da vulnerabilidade, da honra com você e com o outro. E quando a gente tem confiança, permissão, vulnerabilidade, honra,
tu agradece tudo. Aí, se paralisou, você não está sendo algum dos elementos com você. E essa questão do débito emocional, eu vejo você falando muito sobre isso, e até eu estava Nossa. conversando com uma amiga, e tipo assim, a gente Aham. percebeu que um sentimento tinha paralisado uma ação do nosso negócio, sabe? Alguma culpa, uma Sim, raiva, alguma coisa assim, que são os implantes que a gente fala, né? Como que funciona sim. isso? Tipo, como que isso age tão forte no nosso negócio? Vamos lá. Eu tenho uma filha de 42 anos. E por muito tempo na minha vida, veio aquela história da maternidade aos 17 anos e toda a responsabilidade disso. E eu gerei um débito emocional pela minha separação do pai dela e por eu não conseguir, passar com elas em algumas situações, por não perceber. Primeiro, depois quando que eu fui cinco elementos da intimidade comigo com relação a isso, a minha vida financeira mudou, porque eu zerei a conta. Eu fui aquilo de melhor que eu podia ser. Tá. Ponto. Muito bom. Tem uma pergunta aqui para você, Denise, e quem Sim. começou um negócio e não sabe o que fazer para ele prosperar? Comecei agora, abri, sei lá, comecei a atender com barras, abri uma lojinha. Como que eu Você não foi faço? para a pergunta se eu a contribuição com você Hum, e acessar, às vezes, isso não é fácil. Por isso, eu indico sentido e propósito. Porque aí eu vou poder te dizer, sabe, se você tá, o que pode estar faltando ali. Aí, se você está dentro do seu sentido e propósito, eu digo para você que 80% do seu caminho vai funcionar, tá? Aí, sim. quando a gente trabalha a parte de desafios, gente, os desafios representam caos para a criação. Se você olha isso como um presente, não com julgamento de um erro, né? Aquilo funciona, porque a gente sai do julgamento, a gente entra em permissão de todos os desafios que a gente passou e verdadeiramente agradece, porque isso impulsiona como caos, né? Que a gente repele, mas que na verdade é ele que. Como é que o universo funciona? O universo vive pulsando, né? Chega uma hora que ele faz tanto que ele gera o caos para poder expandir. E ele vai fazendo sim. E ele vai fazendo Movimento sim. grande, né? E a gente tem medo desse movimento de contração para voltar Expansão. ao real. Exatamente. E quando a gente acessa verdadeiramente aquela dor, se não tá leve, gente, olha para aquilo, de verdade, sem medo de ser feliz. Tá. Vai cicatrizar e vai virar ali um ponto de luz para a gente ser. Lindo. Simples. É uma habilidade. Muito bom. É Você poderia sobre falar um isso. pouquinho E aí sobre falência? Tipo, o quanto, tipo assim, né? De repente eu tive um negócio que faliu e, tipo, não deu nenhum resultado financeiro, e aí eu fico parado com quanto você não medo. quer usar a energia da morte como uma habilidade? Uhum. Você está matando o seu negócio, você tem essa capacidade. Imagina se você Você escolhe matou o criar seu naquilo. negócio, na verdade, né? Ah lá, já tive várias falências aqui. Olha que legal. Que mais é possível? Então, uma Antes da gente. pessoa que é especialista sobre falência, ela pode ser uma especialista sobre dizer o que não está funcionando na empresa. Sim. E pela sua experiência, quais Pique. são os bloqueios mais comuns que os empresários têm, assim, que você percebe quando você está fazendo esse diagnóstico, essa visita nas empresas? O que que é mais comum, assim, que você percebe? Ele perceber que é ele que está criando aquilo, não o outro. Ah, isso é o principal. E quando ele reconhece, já muda. Vamos lá, eu estou dizendo para você que o empresário está atraindo o padrão do pai para dentro do negócio dele, para ele Sim. curar. Uhum. É sobre isso? Muito bom. Sim, ele está fazendo o meu padrão que o pai, É porque principalmente em empresa sabe? familiar, né? Enquanto ele Tipo, não de pai zera, para filho, vô para pai, para. enquanto ele não zera esse débito emocional com o pai dele, o que que ele faz? Não, mas eu nem tenho contato com meu pai. Isso não me incomoda. Uhum. Até Verdade? parece, né? Dane-se o que o meu pai faz. Não quero saber. Sim. O problema é dele.
E Eu fica isso na excluí o meu cultura pai da na minha empresa, vida. né, Dê? Fica muito na cultura da empresa, né? Faz pior, ele traz pessoas com o padrão do pai dele de negócio para o negócio dele para ele curar. É isso que ele está fazendo. Sim. Aí o que que acontece? Ele gera uma tremenda doença no corpo dele. Ó, a Aí a Regiane pessoa, colocou por que que eu aqui. tô criando doença no meu corpo? Entendeu? Enquanto eu não olhei para o meu estômago, eu não melhorei. Ó lá. Tudo é Entendeu? um presente. Ele precisa Eu incluir o pai e desloquei. resolver as Eu, questões pendentes com ele. Dê, como que a gente pode trazer mais leveza e intuição para um sim, universo que às vezes está cheio de regras e rigidez? Você chega numa empresa, tudo não pode, e não sei o quê, e você percebe que pode ser mais leve, sabe? ser mais Aquele, flexível com você. isso é sobre Aonde você. você cria Deus no seu universo. Hum, O que você cria para você repercute para o mundo. para sua empresa. Percebe? Se você tem um pai que era rígido com você e você não olha para isso para escolher diferente, até você sacar que você repete um padrão sobre isso, para entender, Uhum, você fica você rígido. vê isso na empresa. Uhum. Sim, Eu dava bastante sabe? autonomia para as pessoas, sabe? Porque assim, quando eu trabalhava no banco, tinha funcionário que vinha transferido de outra agência e chegava a pessoa assim, eu Sim. nunca fiz isso. Mas por que que você nunca fez? Não, meu chefe nunca permitiu que eu fizesse. Não, você vai fazer aqui, porque aqui você vai me consultar só em última Olha lá. instância. Eu Ótimo você desenvolvia. falar sobre isso. Existe uma situação sobre o conhecimento. Uhum. Onde existe a ignorância, se você não tem os 5 elementos, qualquer passo que o outro dê é uma ameaça para você. Ah, tá. Então, o que que ele faz? Ele neutraliza o conhecimento. Não passa tudo, né? Porque senão a pessoa vai ser melhor do que ele está sendo, e daí isso causa um medo, Sim. principalmente no líder. Uhum. Certeza que eu trabalhei, tudo que eu faço é aberto. Eu não Eu centralizo. também. Eu não centralizava nada, não era centralizadora. Eu falava assim, não, gente, pode fazer, Não, faz aí, se a você gente faz errar, a isso, gente está você pode. aprendendo. Inicialmente, você pode ter uma implantação, você pode reconhecer que tem pessoas que ainda não têm o conhecimento técnico para fazer. Isso é uma coisa Sim, eu não diferente. fazia Então, isso, tipo, onde faz você vai sozinho. Não, avançar? eu Aonde você vai acompanhava. assim, trabalhar com RH, né, me desenvolveu habilidade, assim, existe um jeito para cada pessoa para ensinar, sabe? Às vezes aquela pessoa traz uma condição de dificuldade de aprender, É. às vezes aquela pessoa tem TDAH, Uhum. entendeu? Aí o que que você faz? Tudo aquilo que aquela pessoa não funciona, você só que a gente tem que desenvolver, inclusive essa pessoa, e perceber que o TDAH é uma grande potência de várias habilidades. Uhum. Só que como você acessa isso de uma forma desordenada, que é o caos, não a ordem, Sou eu. você não tem como habilidade. O que que você tem que fazer? Quem é bom nisso? Ah, é o meu marido. Então, toma para você de presente, porque isso é você. Sim. Quando você solta e deixa na mão do outro, ele vai fazer aquilo que ele tem de melhor com aquela habilidade. E que beleza. Uhum. E você não tem que lidar com isso. Só que Sim. você tem que ter confiança em você. Para soltar. Aí eu tô falando para você de novo de quê? Dos 5 elementos. Entendi. Permissão que nesse caminho o outro erre ou Uhum. acerte, porque é sobre o bom, o mal, o certo e errado. Não, olha só. Olha para isso aqui, a gente pode fazer melhor. Não tá bom assim. E assim, e às vezes a gente vai dar preguiça mesmo, porque eu lembro que assim, às vezes eu ia ensinar algum funcionário que tinha uma. Tipo assim, uma certa, não aptidão, mas assim, igual você falou, que aprende de uma maneira diferente, né? Então, às vezes, eu fazer era 5 Capacidade cognitiva que minutos. ele já não testou. E eu ensinar, sei lá, demoraria meia hora, entendeu? Só que se eu não ensinar, como que vai ser, né? Tipo, eu tenho que passar esse conhecimento. E aí entra essa questão da centralizar tudo em você, né?
Aí você fica Por exausto? exemplo, você pode perguntar a essa pessoa, quando eu tenho curso de programação neurolinguística, Uhum. facilita você observar como aquele corpo desenvolve aquela habilidade. Se é Ah, tá. visual, se Ah, ele é sim. ouvinte ou se ele é sinestésico. Eu sou sinestésico. 75% da pessoa sentimento e emoção para criar. Uhum. O que que a gente tem que mostrar, tá? Que a gente tem outras possibilidades, Sim, percebe? Até porque ele acha que ele aprende assim, ó, sabe? sim. Eu fazia o DISC, Através dos sabe, problemas, Dê? através do erro. E as pessoas Sim, que têm medo de errar e não perguntam? sim. Duvido que você não tenha tido pessoas que falaram para você, eu sei. Ela voltava meia hora depois e falava assim, Elô, não entendi. Podia Ou ser eu mesma, né, fazia Mael? um erro, ou fazia um erro que você falava assim, mas espera aí, eu não te ensinei aqui? Você não disse para Sim. mim que sabia? Mas é só um medo. Uhum. Então, como quando a gente começa a trabalhar com a generosidade ali, tá? O que que acontece? A gente percebe que a maioria das vezes é sobre uma implantação, é sobre um implante de extrator de medo. Porque simplesmente você tem vergonha não tem a vergonha de falar, eu não entendi, eu não estou conseguindo. Uhum. A Por vulnerabilidade, quê? né? Sim. E se a gente olha o sentido e propósito, aí eu estou olhando o sentido e propósito. Aí digamos que a pessoa tem uma quadratura x, y, z. É um desafio. Quando eu falo para ela, é só um desafio, a gente vai passar junto, vamos treinar isso. Muito bom. Exemplo, pessoa que tem o Quirón em Ares. Sabe o que que ela faz? Ela É, é ótima em planejamento estratégico para os outros. Para ela não sabe sim, iniciar nada. Mas ela fala assim, Elô, tu já viu que tu pode fazer essa estratégia aqui no teu negócio? Elô, olha para cá, Elô. Aí você pergunta assim para ela, cara, casa de ferreiro, espeto de pau. Por que que você não faz isso para você? Você está me dizendo que eu tenho que fazer no meu negócio? Ela não vai fazer. A especialidade dela é fazer esse planejamento estratégico para você, minha querida, não para ela. olha. Até aí temos Entendeu? habilidade, né? Até aí. Mas é justamente porque ela não consegue. Ela se torna uma especialista porque ela não consegue. Tipo assim, ela olha para aquela estratégia dela, mas ela olha para o Cadelo, ela se desliga do dela. E, ó, se eu não for por aquele caminho, ela vai conseguir. Sim. Percebe? Estão perguntando sobre os É 5 elementos da intimidade. Dê. Desculpa a minha assim, ignorância, mas gostaria de saber. pergunta qual é a formação dela dentro do Axis, até para cá, e você fala como se é. Não, ela tem o curso de barras, eu acho. Ela fez um curso de processo corporal comigo, ela não fez Ah, ela fez fundamento o curso de ainda. barras. É uma classe do fundamento, está dentro da classe do Uhum. fundamento, que para mim, a partir daquela escolha dos 5 elementos, é que a minha vida toda mudou. São duas coisas que para mim são básicas. Até porque eu tenho uma característica sobre essa condição de dar honra, sabe? Então, assim, pode ter ouro em pó na minha frente. O que é seu, o que é meu é meu. Uhum. Eu sei exatamente qual é o meu lugar no negócio. Eu posso lidar com pessoas com milhões, com bilhões. Isso é dele. Nunca vai entrar no meu universo. Não, porque. Não. Cada um cria a sua coisa, o seu dinheiro, a sua vida. O que ele faz com aquilo é dele. Os 5 elementos é uma ferramenta dentro do Sim. fundamento que você pode falar aqui, né? Vamos fazer umas rapidinhas antes da gente abrir para as perguntas, que tem bastante gente aqui que gostaria de fazer uma pergunta para você. Dê, bem Sim. rápido. Se o seu negócio fosse um animal, qual seria? Dentro do meu mapa traz essa qualidade. E, inclusive, eu faço um trabalho hoje que eu leio um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, Como né? chama? Sobre o corpo, um bicho inteligente do Gasparetto, que ele fala sobre o nosso instinto. E ele representa esse instinto como um animal, Uhum. tá? Eu vou dando as dicas.
para vocês verem. Eu sou libriana do Sol na casa 8, que é de Escorpião. Eu tenho Mercúrio dentro de Escorpião, uma comunicação rápida. Eu tenho Netuno, a oitava de Vênus, que representa um saber maior sobre acessar o inconsciente. Tenho Saturno, que representa essa condição com Mercúrio da minha comunicação ser uma coisa séria, ser uma coisa de honra, os 5 elementos: permissão, vulnerabilidade, confiança, permissão, vulnerabilidade, honra e gratidão, que permeiam a gente como ser. O Deng fala muito sobre isso, sobre os 5 elementos, Uhum. né? Quando você se transforma verdadeiramente nisso, você muda. Gente, mas a garota quer mamar. E a sua filha? Peraí. Aí a Carol. Denise é assim, Querida, eu estou gente. na live. Ela fica assim: você não está respondendo. É muito controladora, já tem noção, tá? Então, eu estou dizendo para você. E aí, eu comecei a perceber qual era essa condição, né? E aí, eu falei assim: vem cá, todo mundo fala de bicho de poder. Eu nunca estudei sobre isso, negócio do E o xamanismo, animal de disso, aquilo, poder, né? né? No Uhum. xamanismo, no Sim. xamanismo, eu já tinha identificado por um cara que eu conheço, que faz um trabalho seríssimo de xamanismo no Brasil e no mundo. Ele é responsável pelo xamanismo no Brasil e no mundo, e por acaso ele me chamou para fazer negócio com ele também, de fazer um trabalho com o trabalho dele. Ele olhou para mim e falou assim: você sabe qual é o seu arquétipo, né? Seu animal de poder. É, Eu falei: não, águia. Aquela visão lá. visão. Então, eu não aceitava muito isso. Tá tudo bem. Recebo e aceito da águia na minha vida. Hoje entro em Sim. total vulnerabilidade de um ser que quer ser contribuição comigo. Mas dentro do mapa, eu sou escorpião, tá? Águia, Ou águia e seja, é, escorpião. é um animal da transformação. Uhum. Então, é onde eu entro na capacidade de entrar nas coisas profundamente, que às vezes nem você está acessando, Legal. sabe? Mas, Mas isso requer um nível de vulnerabilidade, gratidão, confiança, permissão. E eu só saquei isso agora, sabe? gente, Eu não, era muito pesado para mim. Era muito difícil essa habilidade mesmo tendo em perceber. 200 Quando fundamentos. eu entrei. Aí ela virou para mim e 11. falou assim: vamos lá, vai lá, a minha professora, vai nas águas profundas. O escorpião não é uma água escura, ela é profunda. Eu falei assim: mas o que que você está querendo dizer com isso que eu estou entendendo? Ela falou assim: Denise, porque Mercúrio em escorpião é a capacidade de investigar. Hum, Podem te falar a mentira que quiser. Tu você fala vai assim: não é isso pegar. não. Tu não sabe nem o que eu tô falando. Vou Uhum. pegar. A coisa vem no Muito meu bom. colo. Do nada. Informação, Sim, às vezes se desenha, às vezes eu sonho. Pararararara. venha a informação. Estava eu com a minha filha mais velha. Tum! Vem a minha filha mais velha, sentada com ela com um grupo de amigos. Eu quase matei a minha filha nesse dia. Ela me botou 5 pessoas para atender de uma vez só. Ou seja, eu fui visitar a minha filha. Eu falei para ela: agora, o dia que eu puder te visitar, tu me avisa. Porque ela começou a me botar para atender na casa dela os amigos. Eu ia para casa da minha filha atender os amigos dela. Olha que legal. E uma das entidades que apareceu tinha sido o marido de uma menina que morreu num acidente de moto. Eu falei: beleza, tô dando todo o teu recado. Agora, como é que ela vai saber que é você? Ele foi e virou para mim e fez assim, ó. Aí eu virei Sinal. para ela e falei assim: Fê, você conhece isso aqui? Isso tem sentido para você? Aí já começou a chorar, né? Ela falou assim: toda vez que ele ia embora, ele fazia isso para mim. É uma coisa Nossa. muito, muito pontual, Muito específica, né? Pra sabe? gente acessar. Muito Demais, né? específica. Isso agora, isso agora ampliou para negócio, que era a minha grande habilidade. Eu tenho nodo norte em Gêmeos, na casa 3. Não é um nodo norte em Gêmeos, na casa 4 onde Gêmeos está lá dentro. Não. É na casa 3, onde tem a parte de negociar, fazer viagens curtas, ouvir as pessoas, qual é o meu sentido, né?
para chegar onde? Na casa 10, que é o quê? Aquilo que eu vim mostrar ao mundo, sendo você mudando o mundo, a minha habilidade com é, a minha vida profissional. Maravilhosa. Muito bom. E A tem. tua excelência Maila é astróloga? Sim, a Denise é astróloga também. também. Tô aqui procurando meu Quirón no mapa e não acho. KKK. A Maila já ficou desesperada, querendo achar o Ayla, vê Quirón. onde tem um casinho com uma bolinha. Fala aí para mim que eu falo para eles com eles deles para você. Fala. Sim. Segunda pergunta. Um lugar no mundo onde você adoraria fazer uma sessão em uma empresa? Tem algum lugar assim, tipo, ainda não fiz, mas eu gostaria? No mundo? Que chama assim, Assim, que eu costumo expande? dizer que eu já estou no mundo. Denise, onde você mora? No No mundo. mundo. O que eu gosto Algum é de país, então que vamos colocar, né? eu quero ir para Grécia. Grécia. Maravilhosa, adorei. Hoje já tenho convite para Inglaterra e para Portugal. Uhum. E a Grécia Para expande. E Grécia você, expande. Não, a Grécia é trabalhar uma história pessoal. uma pergunta de que você usa nos bastidores e no seu dia a dia. Tem alguma pergunta que você tá sempre com você? Sempre o que eu posso ser. Essa pergunta ela tem no meu. Eu troquei, tá? Como eu posso contribuir com o meu talento? Muito bom. Como eu posso contribuir com o meu talento? Anotem. Como eu posso contribuir com o meu talento? Quando você fala isso, você está trazendo a sua habilidade à tona, Sim. E a última tá? Meu pergunta. talento. Eu sou formada em pós-graduação, né, em mestrado, que eles chamam, de qualidade de atendimento. Uhum. Aí você, por exemplo, eu nunca entrei em site de relacionamento, porque é muito fácil para eu perceber aquilo que tá com aquela pessoa que não está funcionando no relacionamento. Então você imagina o caos que era. Senhora. Você tem Sim, noção. eu tenho uma amiga que é assim. Ela falou que ela entra, ela já bate o olho, ela já Pois sabe tudo. é. Falou, não, esse daqui. Sabe o que que aconteceu? Teve a minha amiga com o namorado dela dentro de um site de relacionamento. Aí ela virou para mim e falou assim, eu peguei mais intimidade com ele, né? Ele falou assim, Denise, cara, não é possível que você não arrume um namorado dentro do site de relacionamento. Aí eu virei para ele e falei assim, não, você está fazendo alguma coisa errada no seu aplicativo. Eu falei, faz o seguinte, faz dá um batidão aí no meu celular e olha se eu estou fazendo alguma coisa errada. Menina, ele olhou, ele falou assim: eu não acredito no que eu estou vendo. É verdade sua. Mas assim, era uma escolha minha realmente não acessar aquilo. Não era leve para mim. Quando eu Entendi. saquei isso, nunca mais entrei, não. Sabe? Fica a Elô, a dica. sua imagem não tá, a imagem não tá aparecendo, Opa, o que que tá acontecendo no celular? tá? E assim, Vocês estão me vendo, gente? agora tô. Tá? Fala mais aí, o que mais é possível Se o agora? dinheiro fosse uma pessoa e batesse na sua porta agora, o que ele diria, o que você diria para ele? Seja bem-vindo, porque aqui tem liberdade e alegria. Uhum. O que mais é possível para a gente criar mais ainda? Sim, maravilhosa. E agora, no final, gente, eu gostaria de abrir para algumas perguntas. Quem tem pergunta para Denise que falou, nossa, eu queria perguntar isso, ela pode contribuir comigo? Levante a mãozinha. Eu não tô vendo todo mundo, tô vendo a Conceição aqui. Vamos lá, dona Conceição. Vamos colocar você aqui no PIN. Junto, só um minuto. Aqui, pode falar. Olá, boa noite. Vocês me Olá, ouvem bem? querida, como você está? Tudo bem? Me ouvem bem? Sim? Me Bem, ouvem bem? sim. Ok, então vamos lá. Gostei muito do que eu ouvi, Denise, até porque a gente já trocou algumas falas em outros Ela momentos. quase fez o curso de TTT, mas vai fazer, mas vai fazer. Vou fazer. Então, é o seguinte: você falou Não, é com a e. Si. Classe de TTT é com a Si. A Fala. Cíntia Não, Rondelli. meu amor, eu estou fazendo uma pergunta. Você falou que aqui agora no trabalho.
sobre o TDAH. Sim, E eu tenho essa parada aí. Aí eu que entendo que não é sorte. problema. E isso aí para mim está muito claro que não é problema. E já está, de uma certa forma, organizado, que é uma genialidade. Porém, aquilo também que, se não for bem direcionado, ele fica desorganizado para a vida da pessoa e se gasta muita energia para organizar tudo. Isso ocorre comigo. Outra coisa, sobre o meu negócio, que é comunicação, e ele, esse negócio está emperrado. Aonde Não está o estou seu quilo? conseguindo. O meu Kiron está na casa 11, aliás, está em Aquário. A casa, agora eu não me lembro. Você até me mandou um vídeo sobre Quiro em Aquário. Eu me esqueci qual é a casa, mas ele está em Aquário. Quiro em Sim. Aquário. E que eu sei que tem a ver com desafio, de exposição, de se mostrar em grupos. E eu não consegui até agora Em todos os alavancar o lugares meu que negócio você de, julga de mentoria em aquilo, grupo, de mentoria em grupo. E minha quando eu querida, você tem que penso, trabalhar a sua grande habilidade de comunicação nisso. O que que acontece? O que você acha um desafio é aquilo que você percebe nos grupos, na sua comunicação. Não é em você, né? Por isso que você tem o TDAH, para ter essa habilidade de acessar várias coisas, que parece, né? Que parece que você não tem um alvo, né? Porque aquilo, ou foco ou meta, não funcionam para o Axis, né? Então, o que que isso faz na realidade? Isso é uma habilidade de lidar em grupos. Só que você não acredita nisso, tudo que isso representa, você destrói e descreve. Trabalhar os 5 elementos envolve o julgamento sobre as pessoas, sobre o que você está percebendo nos grupos, né? Você tem que entrar em vulnerabilidade sobre isso, sabe? a Enquanto a gente gente está acha com. que aquilo é um Aham. problema, a gente cria problemas. Aí a gente vai ter o quê? Um monte de gente com problemas em grupos que vão trazer problemas para a gente com problemas. A gente A está gente está aqui com conversando. Aham. habilidade de lidar, você tem A gente habilidade de lidar com aquilo. a gente está conversando e o meu corpo está sinalizando no plexo solar aquela sensação de quê? De medo. Tudo que isso representa. Aí eu digo para você, olha a sua tremenda habilidade. Quantas pessoas nesse grupo podem estar com medo? Uhum. Você pode desenvolver uma remetente com Às vezes nem é partículas de seu, consciência. às vezes não, né? Não é seu. Mas eu ainda nem Não criei é, o grupo ainda nem existe. mas você está num grupo, minha querida, fazendo um trabalho. Não, você fala este grupo? Esse grupo, qualquer grupo, que você tem medo de criar grupo, porque você acha que Ah, você não tá. tem essa Ah, é capacidade, porque porque você ficou. tem um tiro que faz você acreditar que é uma dor. Na verdade, é uma habilidade. Uhum. Simples. É porque ficou bem confuso na hora que a gente ficou falando, aí eu. Então, assim, por quê? Vamos lá. Você acessa o medo nos grupos. Isso é uma habilidade. Só que tem o seguinte: existe uma entidade no meio. Porque eu sei como é entidade, porque eu tenho uma certa tontura nesse momento. Você conhece alguma entidade que tenha morrido com essa sensação, alguma coisa na cabeça, uma tontura, alguma coisa em um desnível cognitivo? Você percebe sobre Bom, isso? eu não sei se a gente pode considerar. A minha mãe faleceu há 8 anos com mal de Alzheimer. Tá bom para você? Você pode Hã? devolver isso com partículas? Você pode devolver essa Sim, condição É a confusão, né? ela, por favor? sim, sim, sim. Sabe? É capacidade. Isso não é seu. Simples.
Por isso eu conversei tanto com você sobre a classe de entidades. Percebe? É quando a gente amplia o nosso horizonte, a gente começa a perceber tudo que está realmente à nossa volta. E assim, a gente fez uma pergunta: o que é isso? O que eu faço com isso? Como posso melhorar isso? É sobre isso. É você realmente aprender sobre a técnica do Talk to Entities. Eu falo com a minha experiência nessa classe. Isso mudou a minha vida. Sim. Toque de Midas, foi isso que você falou que eu Não, entendi? Talk to Entities. Eu não conversando Conversando com com entendi. entidades, Conceição, Talk to conversando, Ah, tá. TTE, Não, tudo bem, é porque tem hora que falha aqui. Aham. não falha, é Não outra coisa. falha. Sim, até porque tem uma condição de ouvido também. É, Um zumbido, uma pressão no ouvido que não É deixa porque você escutar. eu tô com um fone de ouvido exatamente para não perder as falas. ah Mas eu lá. estou entendendo agora que há interferência, entendi. É. Uhum. E é como eu te falei, deu um calor no corpo além desse desconforto no plexo solar. Sim. Como é que era a comunicação com a sua mãe? Você e ela? Olha, era bom, boa, mas eu tive muitos pontos de vista. Por quê? Porque ela me empurrava para o mundo para eu crescer. E eu, pela imaturidade, achava que ela não me amava. Eu sentia que eu não era amada como eu gostaria que fosse. Mas isso depois Sim. de muitos trabalhos. Mas por quê? Porque você não achava que tinha capacidade de lidar com a rejeição do mundo. Deve ter alguma coisa forte de rejeição no seu mapa. A sua lua é aonde, por favor? Minha lua é em aquário. Tem uma Meu questão de ser sol, olha amada. só, o meu sol é em Gêmeos, o ascendente em Câncer, mas o sol está na casa 11, Mercúrio está na casa 11, a lua em Sim. aquário, na Uhum. casa, na Eu casa estou 7. falando de comunicação em grupos. Eu estou falando de uma dor de se comunicar em grupos. Isso é uma habilidade. Não se engane. Trabalhe isso, sabe? Deixa eu te perguntar outra coisa. Peraí. Ah, gêmeos, né? Os gêmeos, ele tem a capacidade da dualidade. Então, certo, errado, bom e mal, né? Influenciam muito a sua vida com relação a tudo. Existe um julgamento sobre isso. Você tem irmãos? Tenho vários. E como é que é a situação com eles? Como eu moro em Brasília, eu moro só aqui. Todos estão fora de Brasília, todos os irmãos. Mas eu estou Aqui perguntando não sobre tem nenhum. relações. Oi? Como que é a sua As relação com relações. eles, Conceição? Pois eu gostaria de ter muito mais proximidade. Eu procuro mais do que sou procurada. Quantos irmãos são? Somos 6, quer dizer, 7 comigo. São 3 homens e 4 mulheres comigo. Somos 7. E qual a sua posição de nascimento? Eu sou a quarta filha porque teve um que faleceu antes de mim. Ele nasceu? Ele nasceu, ele morreu, ele tinha 14 anos. Ele morreu de quê? Você pode falar? Ele foi viajar com uma família e morreu afogado no açude. Sim. Ele é antes de você. Era antes de mim. Existe a condição do geminiano e a condição de irmãos, né? E como é que você trabalhou essa perda? Olha, na época também, jovem, todos adolescentes, né? Eu e ele era geminiano também. E
não tinha essa maturidade para lidar com essas questões de perdas assim, só aquele alvoroço de ansiedade e chororô na família, mas E eu, quando você sinceramente, resolveu a não sair mais com amigos e não se relacionar mais com o mundo pelos amigos? Ele estava. ultimamente, Quem eram as pessoas que ele estava? era uma família que morava ao lado da nossa casa e que Em todos os ele foi lugares que viajar você com eles. associou aos amigos e os grupos à morte, você pode destruir e descrever? Sim, Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 100 cursos, garotos, hipótese sem faculdades, curso criações, de base além. compartilhações, base além. Trabalha sobre isso. Essa é a sua dor. Interessante. Sacou? Sobre a Uhum. morte, irmão, gêmeos. Sim. A gente tem que olhar a analogia da história toda e saber. Os gêmeos, ele traz uma história com o irmão. Ou ausência, ou alguma condição ali forte no mapa. A gente conversou sobre isso, sobre seu filho gêmeos. Sobre a comunicação. Você lembra disso? Sobre seu irmão, sua mãe, você? Não. Nós não Heitor? éramos gêmeos, o signo dele era Não, que não, não, era não, 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 gêmeos. não, Não, não é não, isso. não, não. Elô, a gente tratou isso. O que eu tô querendo dizer para você é o seguinte: você era do signo de Gêmeos, ele era do signo de Gêmeos, isso não é coincidência. A gente está falando Uhum, de irmãos. Você teve um uhum. trauma quando ele morreu com relação a amigos e grupos. Simples. Destrói, descria. Ganhou Você consciência percebe? agora sobre isso, entendeu, Conceição? Sim, sim. Está parada numa história. Isso fez sentido para você. Não, e não é só isso. Ela tem um ponto fortíssimo dela com essa dor no mapa. Uhum, Aí você olha, tem uma perda com amigos. O que que ela associa uhum. essa perda? Quer O dizer, é irmão. assim, teria que olhar com mais detalhes, porque são desafios. Lembra que eu falei de desafios? Mas que, na Sim, sim. realidade, provavelmente ela tem um estéreo no mapa em aquário, que traz a ela uma grande possibilidade e uma grande habilidade em grupos. Entendeu, Só que Conceição? ela passou por uma dor, por um trauma. E o que que ela aprendeu com isso? Qual a habilidade que ela teve ali? Não foi olhado dessa forma. Foi olhado como um erro ter amigos. Foi olhado como um erro trabalhar em grupos. Era risco, perigo, morte, Faz sentido. uma dor. É, Conceição, Oi. você se sentiu enganada de alguma forma com essa morte? Não, O que que não, você percebeu? não assim conscientemente, né? Não. Se estiver em grupo, pode morrer. Exatamente, Regiane. Bingo. É sobre isso. Onde ela tem, o que que ela associa? Medo da morte. Então, para que que ela vai criar em grupo se ela pode morrer? Tudo que isso representa, você pode destruir, descriar. Hum, sabe, não Certo, pode errado, bom e mal, ser pode pode, pescar criações outros bem por Conceição. vários questões, base além. base além. Isso vai modificar um pouco o seu universo. Tem Vai. total clareza sobre isso. Faz tempo que você tá com isso, né, Conceição? É além, Esse né? bloqueio é além. Você percebe como a forma de Ó, acessar é muito rápida? Uhum. essa questão veio mais forte depois que eu comecei a estudar para trabalhar as mentorias e no plano individual, ok, estava conseguindo fazer a conversão e tal, atender. Ultimamente, nem no individual está assim fluindo. Querida, E, eu vou se- repetir para e você o que eu já falei. Vai para a pergunta sobre o curso Conversando com Entidades, ok, tá? É além. Às vezes você precisa dessa ferramenta para você ir além, sabe? Você tem que estar preparada para lidar com a quantidade de informações de entidades que vão estar presentes. E aí? E tem? Isso. Uhum. Quem Percebendo aqui. pergunta, quem pergunta. ok. Gratidão, Conceição. Maravilhosa. Mais alguma pergunta, Eu, agra- gente? eu agradeço infinitamente, gente, porque Obrigada, é uma Conceição. oportunidade assim Não é? ímpar.
E eu preciso sair da reunião agora. Uma boa noite. Boa noite, querida. Nós estamos encerrando, já só vou ver se tem mais alguém que tem alguma pergunta. Agradeço a sua participação. Vamos remover aqui para a gente voltar. Eu vou colocar eu no PIN. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para Denise? Né? Ou pergunta agora ou cale-se para sempre. Tô brincando. Pode perguntar, aproveita que ela está aqui. Eu vi algumas perguntas aqui sobre mapa. Assim, a Dê, ela tem o atendimento individual, tá? Eu, inclusive, estou fazendo com ela. O atendimento dela é muito diferente porque não é uma sessão só. Quantas sessões são, Dê? Pelo menos. 5? É, 5 sessões. A Cinco gente já sessões. tá, a gente já passou, né? A gente passou, né? Eu tô curiosa. E assim, é uma coisa que você ganhar consciência sobre tudo isso muda o seu universo, mudou para mim. Saber o meu quilo, saber aonde está a minha potência, aonde está a minha vulnerabilidade, aonde está a fragilidade. E a D traz com todas as ferramentas que ela tem, né? Eu e ela também atendemos com negócios, porque o negócio é uma entidade. Não adianta, né, Denise? Enquanto vocês não escutarem essa entidade, o que ela está se comunicando, e no começo pode parecer difícil, mas estamos aqui, intérpretes de entidades, para contribuir com vocês, né? Não é? Tradutoras Sim. energéticas dessa consciência, que é muito legal e faz total diferença para o negócio, né? Tem algumas pessoas que passaram aqui comigo, tem algumas pessoas que passaram com você, Dê. Eu, inclusive, sou uma delas, Sim, e faz total diferença para o negócio, né? Como pode melhorar? sim. E acho que é isso. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta no chat. Gratidão, foi incrível. Gente, perdi a explicação se teve o que é com Kiron. A sessão de negócio com a Elo é incrível, foi incrível, gratidão. O pessoal estava perguntando mais sobre, deixa eu ver. Kiron em Gente, no meu Ares. Instagram tem uma série sobre Kiron, que eu Ah lá. gravei. Como que é, Dê, o seu Instagram? Passa pro pessoal, porque tem gente que não te conhece É aqui. Benício Dias Carvalho. Ah lá, do jeito que tá aqui. E daí lá no seu Instagram tem uma série? Inclusive, eu vou soltar uma mentoria que eu vou trabalhar exclusivamente sentido e propósito. Olha só, que incrível. Porque faz total, Sim, nossa, é total sentido, né? Independente do sim. seu negócio, o que você faz. Se não tiver com essa base, fica complicada. É Adriana muito mais Barbosa, quer, fácil. quer fazer alguma pergunta? Não sei, parece Érica, a que Érica, eu acho que tá querendo fazer uma pergunta aí. a A Érica já tinha Érica. feito, eu acho. Deixa eu ver. Cadê você, Érica? Oi, oi, boa tarde. Boa tarde, tô viajando. Boa noite, gente. Boa Boa noite, noite. Eu Érica. tô gripada, tô péssima. Não tô, acho que não ia ser uma boa Sem eu abrir a problema. minha câmera aqui, tá? Fique Mas à vou abrir vontade, porque não eu tem acho problema muita não. falta de educação não aparecer. Denise, Ô, amei, minha querida. amei. Tudo que você falou fez muito sentido para mim. Uhum. É, preciso dessa mentoria. Estou terminando um doutorado agora. Não sei para que lado eu vou, o que eu vou Você fazer está da fazendo vida. doutorado em quê? Sociologia. Tenho já 52 anos, já trabalho há 27 anos com pesquisa, na área da pesquisa, O que para que você tem pesquisa em para Sagitário? empresa, O que que pesquisa. você tem em Sagitário? Oi? O que que você tem em Sagitário? Não entendi, amor, perdão. Signo de Sagitário no seu Ah, mapa, eu você não já viu sei alguma vez? nada, bem, não. Você nunca gerou seu mapa? Não, Tá. não, A casa do nunca. mestre e do Eu sou doutorado, aquário, é, mas se você tem um nodo norte se você tem um nodo norte por exemplo, em Sagitário, a gente está falando da casa do mestre, da pesquisa. Mas Eu por sou que que eu aquário, mas aí eu percebo que você, descobri outra coisa, né? qual a angústia que você tem com relação a isso? Existe uma angústia, o que que é? Uma ansiedade. Érica, oi, cadê tô ela? aqui. Tô, Qual é tô a escutando aqui, eu ansiedade? vim colocar carregar. Qual é a A angústia sobre isso? ansiedade? Ai, tanta coisa. Todos os lugares que Ah, você eu não quero sabe o fazer que vai algo que fazer, em todos os é muita lugares que você não. habilidade para muita coisa. Eu sou TDAH, tenho muita formação, Você já já ouviu trabalho a com história da Ana Beatriz pesquisa. Barbosa? Porque ela é TDAH. E ela agora Eu vi, mudou a linha dela. Ela está falando mudou. dela, sobre a habilidade dela como TDAH.
Então, recebe. Como seria receber habilidade? Sim, De Uhum. fazer 200 coisas ao mesmo tempo com qualidade. Se alguém julga que você não tem essa habilidade, o problema é deles, não é teu. Eu, eu acredito em mim. Assim, Eu se gosto de me você faz um comunicar. doutorado, você pode vender água de coco na praia, minha querida, porque você vai fazer sucesso. É sobre isso. Uma coisa não descarta a outra, Exatamente. entendeu? Porque qual o e, peso e de receber sua habilidade? Fala para mim. Nenhum peso, nenhum peso. É que eu fico imaginando que eu vou ter que escolher, quando na verdade eu posso receber de tudo e não preciso excluir essas coisas. Pode ser que Como algumas seria, coisas sejam mais leves, né? como seria Sim, receber o que é a maior contribuição na sua vida? Isso, Porque é assim, você percebe que você tem habilidade de acessar muito conhecimento. E se você não percebo. tivesse que fazer nada além de receber isso e as coisas acontecessem por si só, pela contribuição que você é de conhecimento? Que mágica, não? que mágica. Que Sim, virada, né, é Érica? sobre receber a mágica e sobre ser mágico. E a gente bota a dificuldade para superar isso para quê? Se a gente pode ter facilidade em tudo. Aí ficou mais leve. É Muito sobre mais. leveza, é É. sobre ser leve, é sobre ser a capacidade. Vamos lá, vou falar uma coisa que vai fazer total sentido para você. A física comprova que eu, além de fazer minhas coisas de noite antes de deitar, eu estudo. E veio para as informações que aparecem para mim, tá? Que aquilo vai ser contribuição para todo mundo. E esse pesquisador fazendo uma live com a Ana Beatriz Barbosa, ele falou o seguinte, que nós somos uma usina, ponto. Que a gente tem a capacidade de gerar luz para uma cidade como o Rio Grande do Sul por 111 anos. Percebe? Não é um peso, é uma condição de receber capacidade sobre a sua habilidade. Só isso. Como seria ser um mar de conhecimento no universo? Tudo que impede isso, vamos destruir, descriar. Vamos. Vai ter errado, bem mal, Certo, pode, errado, pode. bom, mal, pode, pode, todos os Louvar sensos, a criações de Pois ser é. base e útil, além. provar, criações e além. É sobre ter alegria. Que nem aquela foto sua ali que eu não sei onde você está, tá na natureza. Me veio uma coisa. Você pode rodar o processo sobre comunhão com a terra? Restauração de comunhão com a terra? Não sei. Só tem uma barra uma classe de barras e duas classes corporais. Mas eu acho que você pode conversar com a Elo sobre Isso. Me tá com chama ela e depois. fazer esse processo, né? Que a Elo tem essa habilidade, né? Habilitação como CF. Sim. Me chama depois que Alguém eu botou dou aí uma orientação. que tem várias ferramentas e não. Quem é? É, a Zumira, ela tá na França agora, acho que ela não vai conseguir abrir a. Dá Sim. muito tarde lá, mas assim, ela tá perguntando pra você. E quando você tem várias ferramentas, mas não consegue desenvolver nenhuma, por quê? É onde você. Ó, aí que eu falo sobre o TTTE, né? Tem muitas pessoas que não vão para a classe porque elas têm uma condição de ter alguns pactos, alguns acordos, né? Sobre. E aí, na hora que ela vai fazer a classe, aí aparece um monte de demônio, um monte de coisa, um monte disso, um monte daquilo, aí vem ataque, vem isso, vem aquilo. Quando na realidade, né, é você se conectar com a sua potência. Sim. Lembra que eu falei lá no início A sobre Zumira tem a classe de entidades. Ela já fez. sim, é interessante você estudar no manual. Uhum. Ah, ela Sabe? tá O que aqui. que você, o que que você fala como não usar as ferramentas? Você não consegue rodar um processo, você não consegue estudar? Fala para mim. é, Boa noite, Zumira. boa noite. Já sim, mas eu queria desenvolver, trabalhar com elas.
mas mesmo só para mim também é um pouco complicado. Ainda não estou muito à vontade com elas, além de sempre estar a estudá-las. A Zumira tem Fica um muitos bocado. cursos, ela tem muitos cursos, ela tem os cursos da Tatá, do DEM, ela tem barras, ela tem entidades, ela tem fundamento, ela tem Deixa eu muita pergun- coisa. deixa eu perguntar só uma coisa, ela, Zumira. Sim, Se você estivesse acessando as suas habilidades de quantidade, a quem você estaria desrespeitando? eu não percebi e me arrepiei toda. Ó, se você não É. tivesse, se você fosse acessar suas habilidades com entidades, quem da sua família você estaria se respeitando? Respeitando, Qual é a sua Desrespeitando. formação de religião? ah, se calhar toda a família, Oi? se calhar toda a família, Percebe? Então você camufla isso mas a para minha mãe, desagradar. ela via entidades. Ela falou uma vez que ela via pessoas no quarto. Percebe? Então, assim, minha querida, e o que que você, quando ela falou isso para você, o que que você achou disso? Eu ainda era mais pequena, mas fiquei assim com um bocadinho de medo, porque era uma pessoa que eu Bom, conhecia. Que eu bom, conhecia, eu era pequenina quando essa pessoa faleceu. E, existe um trabalho da Cíntia no programa, no grupo fechado Chinelada Quântica, que ela fez uma live e botou lá de presente para as pessoas que quiserem acessar, saindo do medo das entidades. Em todos os lugares que você criou uma barreira sobre entidades, nesse momento você pode destruir, descrever. sim, Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 100 custos, garotos, roubados, criações, bases, além. Procure esse trabalho, porque é excelente. Não é só seu isso. Aí a gente alinha e concorda com várias pessoas, com aquilo. É Tem mudo. medo? eu agora não tenho medo, né? Eu já fiz a classe, não é? Mas não Aham. Mas não importa. Só que mais você tem sobre isso na infância. A gente acabou de sessão. Então, você ter habilidades com a entidade, de alguma forma, pode estar preso com medo. Aí, o que que você faz? Não quero ouvir, nem ver, nem escutar. é. Acabou. Por isso é que o meu olho depois disso ficou doente. É para não ver. Nem eu ouvir que perdi a audição, nem Olha falar que só, fico a a tirar. gente, exatamente, e a gente fecha os olhos e acessa, porque sua mãe chegou perto de mim para falar. É sobre isso. Eu não vou ao ponto, eu não vou ao ponto porque eu tenho, eu percebo, eles falam comigo. Só que hoje eu não tenho mais dúvida sobre isso. Entendeu? Certo. Que Deus, É, Mira. tem alguma boneca sua de infância que te traz alguma recordação? Ah, sempre me arrepiei. Boneco de infância, não especialmente, não. Muitas crianças às vezes traz um cheirinho, traz um travesseirinho, alguma coisa de infância que você trazia com você. Isso faz algum sentido para você? Não, Um boneco, uma boneca, um travesseiro. não. Eu não estou, não acho que nunca tive assim Então, nada. depois, quando você lembrar, você manda ele me procurar. Mas me veio muito, agora me veio muito a minha irmã que eu não conheci, né? Que faleceu antes de eu nascer. O que que ela fazia? Ela era bebê, tinha 20 dias quando faleceu. Vai estar vendo os irmãos dessa live, né? Muita É, mas condição de irmão, né? É, é que a imagem daquele bebê que eu não cheguei, não conheci, né? Que eu aham. nasci Nossa, dois anos. entendi o que você está falando. É, o Mas assim, bebê, você não a chupou irmã. chupeta, você não teve alguma coisa de criança assim que você que aqui, se aquilo não tivesse com você, você poderia às vezes criar uma encrenca com a sua mãe?
Não, nunca tive nada assim mesmo, o boneco para dormir, nunca tive nada disso. Tá. Você, qual é a filha na história? A primeira, a segunda, a terceira? Eu sou a quarta, contando a que faleceu, né? Vivos somos três, eu sou a última, Você é a mais nova. sou a mais nova. A que faleceu era antes de mim, 2 anos. Uhum. E qual a sua ligação com essa sua irmã? O que que ela faleceu por quê? Teve alguma explicação? Porque às vezes naquela época não tinha, né? O que me disseram mais tarde foi que ela faleceu porque alguém tinha queimado enxofre lá nos baixos e o cheiro foi para cima, ela tossia muito e disseram que tinha falecido dessa intoxicação. Ela teve uma intoxicação. Sim, mas a mim deram, eu tenho o mesmo nome dela. Hum, que Pesado. coisa interessante. Então essa boneca realmente pode ser ela, né? Não um cheirinho, um pano ou Não. uma representa um bebê. Sim, para mim foi quando falou, veio mais que a imagem do bebê. Sim. Você tá vendo como é que você percebe? Eu não conheci porque ela já tinha falecido quando eu nasci. Elô, é, ela já tem. Você já rodou o seu processo de Walkins? Sua apostila, Zumira. Sim, Sim. lá na apostila das entidades, né? Sim, Elô, eu acho interessante você fazer com ela. tá. Vai para a pergunta, aquele trâmite de portal, Sim. de Eu já tem mais atendia, ali. eu já atendi a Zumira com a entidade já. Né, E Zumira? você Tempo atrás a gente esse atendeu. processo de Walkins, Mas a gente não fez esse processo, a gente fez outras coisas pra casa dela, na verdade. Né? por favor, Sim, tem a ver com o foi. portal também, Aham. Depois me tá? chama, Zumira. Pode ser que eu Faz consiga assim, vai contribuir com você. para a pergunta, tu sabe, não preciso te falar que é Sim, dentro sim. disso aí, tá? E tem essa condição do medo, né, de entidades e tudo, é aquilo. De repente, fechar portal, fazer essas coisas, você já fez esse processo? Já portal, Zumira, já fechou? Eu fiz quando foi na classe, né? Quando fizemos a classe. Uhum. Ela fez com o Fiquei, Fábio, acho que foi com o Fábio, né, que você fez. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa eu fiz casa quando que você tá não é a mesma casa que você morava quando era criança, não, né? Uh-uh. não, Ela é de Portugal e ela mora na França. E até a casa dela, tipo assim, na verdade, eles querem que ela volte para Portugal, entendeu? Né, Zumira? mas lá também não, os trabalhos não avançam, né? Não É. há, não encontro. Ninguém quer fazer o trabalho lá na casa. Ninguém quer fazer o trabalho de quê? Ela tem uma É, casa numa aldeia lá da família dela, né? E, tipo, é bem antiga, né? Zumira daí tem que reformar, uma coisa assim, né? É, foi lá na Ah, casa, temos todos, né? Nessa casa que nasceram os filhos todos. sim. como é que é? A casa Nasceram, cresceu os filhos todos. É isso. Por isso que eu Hum. perguntei sobre a casa. Mas a gente não Tem que fazer facilitou o aquela trabalho. casa, a gente facilitou a casa da França. sim, Exatamente. É lá naquela casa que você tem que facilitar ele. Não é na casa da França. Uhum. daqui a pouco eu estou indo para lá. Ah lá. Me Olha chama de só. lá. Me chama de lá. Brasileira. Sim. Sim, Eu tenho uma questão de portal na casa. Tá. Dá uma olhada com ela, faz aí, tu sabe, Uhum. tá? Tá. E vai melhorar depois que fizer esse processo lá. A casa quer que ela volte, na verdade. Não, na é, verdade, quem quer que ela volte é a irmã, A irmã. Entendi. Eu não sabia dessa né? história da irmã, Zumira. A gente não tinha acessado isso. porque porque até aos 37 anos, aos meus 37 anos, eu sempre fiquei, tive a ideia que eu tinha nascido para reemplaçar a outra, né? Para Uhum. ocupar o lugar, porque foi muito complicado, né? Que eu fiz lá Elô, uma.
vai no manual da entidade entrelaçada e inculcada. Vai ver o que que é aí. Vai nessa linha, né? Sim. A gente pode Tá? acessar juntos, Mira. Tá certo. Sim, a mais que as duas têm classe de TTT, é facilidade total aí, Uhum. tá? Tá, Esse processo que você vai fazer na casa e com você vai melhorar muita coisa, tá? Obrigada. Mas a questão é na casa. Tem coisa lá. sim, Com tá. certeza, E né? aí, mais alguém? Mais alguém, meus amores? Obrigada. Obrigada, Zumira. Fiquei feliz de você aparecer, viu? Que a Zumira nunca aparece. Ela tem vergonhinha. E hoje tu Gratidão. apareceu. Maravilhosa. Fiquei feliz. Olha que presente. Presente. É, Soltamos a comunicação. eu até disse que ia assistir amanhã, porque é meu aniversário agora, já é hoje aqui, né? Parabéns! Parabéns, como pode melhorar o preço das entidades aí? Parabéns! Muitas felicidades para você, querida. E obrigada por Fiquei sempre. acompanhar. Obrigada, eu. Obrigada. Zumira, mesmo de madrugada, ela tá aqui com a gente. Maravilhosa. Gente, eu sempre falei que a Gratidão. classe TTT é tudo isso e muito mais. Sim, com certeza. Aqui são Mas é quatro, isso. O que que foi, Zumira? Entendi. aqui são 4 da manhã. Nossa, judiação. Depois ela diz que não acessa as ferramentas. Olha você aqui acessando. É, exatamente. Tá vendo? Vocês estão reclamando que é 11 horas? Olha só, Zumira, 4 horas da manhã. A gente não Ai, consegue ai. fazer menos de 2 horas de live, você já viu, né? Não, é exatamente. A Tice também, ó. A Tice, não sei se ela tá acordada, mas tá em Portugal também. Tem várias pessoas aqui. Ah, manda um Gratidão. beijão pra ela. Mas é Gratidão. isso. Obrigada, Zumira. Gratidão. Deixa eu voltar aqui eu no PIN para a gente assinar PIN. Vamos tirar uma fotinha final. Minha e sua aqui com as pessoas. Deixa eu ver aqui. E agora, quem puder, né? Quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, que não estiver descabelada. Ah lá. Tudo bem, Maila. Vamos tirar uma fotinha. Da página 1. Açucarinha a Rita aí. Aí é a hora que a gente pega quem tá dormindo, viu? Viu, Denise? Quem não dormiu? Ei, Muitíssimo obrigada, Denise, pela sua disponibilidade, porque eu sei que você trabalhou o dia você. todo hoje, mesmo assim veio aqui contribuir com a gente. Foi muito legal, Sim, né? Um sim, assunto amanhã eu tô indo. de Não, aliás, eu muito. já estou em São José dos Campos, amanhã eu estou em São José dos Campos, Sim, depois passo em Lorena e vou para Aruama. sim, maravilhosa. E assim, ó, essa live ela vai ficar gravada, tá bom? Para depois vocês assistirem. Deixa eu botar eu aqui. Aqui, eu, cadê esse? Essa live vai ficar gravada, então quem perdeu o pedaço, depois eu vou disponibilizar no grupo. Depois eu vou colocar. Sim, Depois, Denise, me passa de novo para a gente colocar o conto com entidades lá no grupo. E vou também, passar. né? E daí o contato da D tá lá também, né? Para quem quiser chamar ela para algum atendimento, alguma coisa, ela Ah, tá gratidão. disponível. Falo que já é concorrido essa mulher, viu? Mas você pode agendar Só um pouquinho. um pouquinho concorrido. Eu estou tendo privilégio porque eu já fiz a agenda 2 anos atrás. Sim, Né, já tem, Denise? não tem. É, eu tô já passou das 5 sessões, né? Mas daí é muito interessante essa questão do Não, mapa, você está realmente lá, para a gente reconhecer, a sabe? gente ainda não terminou seu mapa, porque às Não, vezes no meio do mapa vem uma condição para se trabalhar e eu é, não ultrapasso. sim. E tá sendo muito legal descobrir, né, essas potências, descobrir o que tem que desenvolver, e é isso, gente. O trabalho da D é baseado no propósito, né? Sim, E sentido muda e tudo, propósito. assim. Quero fazer o mapa, a Isso. Erika falou. Chama a Denise Agora, Ana, aí, você vai adorar. É muito com certeza. gostoso. Vamos tirar outra foto dele? Eu e você. Muito bem, deixa eu parar a gravação. Muito obrigada. E para as pessoas que vão assistir no futuro, o que mais é possível? Obrigada, Dê. Deixa eu parar aqui a gravação.